todos. Cabe-me então mostrar-vos as novidades relativas ao torneamento. Começo pelas novidades relativas existentes numa interface que o TopSolid tem, para alguém que não use isto diariamente, designada de cenários. O que é o cenário? O cenário basicamente é uma interface gráfica que permite realizar o sequenciamento de operações em máquinas com mais do que um canal, nomeadamente, por exemplo, tornos com duas torretas, tornos suíça, etc. Eles todos os anos têm vindo a adicionar mais funcionalidades a esta interface. Este ano cabe aqui a possibilidade de se adicionar basicamente mais uma informação de cor. Basicamente aqui no cenário cada operação é mostrada como um bloco e que depois fazemos o sequenciamento das operações ligando os blocos e assim sequenciando as operações dependendo, obviamente, das capacidades da máquina. Aqui temos várias cores, cada uma cor representa uma parte da operação e a novidade deste ano é que adicionaram mais uma representação de cor, neste caso aqui é amarelo, que significa que existe ali uma troca de ferramenta e depois para dar informação ao utilizador para fazer as modificações que o operador necessitar e fazer o sequenciamento seguinte. Outra das adições que foram criadas aqui no cenário foram a adição de informação extra sobre os constrangimentos e sobre as operações existentes, nomeadamente número do ID, nome do constrangimento, tipo de constrangimento, se é um automático ou manual e se colocarmos o cursor sobre o bloco da operação podemos observar na própria interface as condições de corte da operação. Aqui, tipo de constrangimento, basicamente temos dois tipos, que é o automático e o manual. O manual em que basicamente o operador, não é novidade nenhuma, apenas estou aqui a clarificar o que significa tipo de constrangimento aqui neste cenário, que é manual é o constrangimento relativo ao sequenciamento manual que o operador define, e o automático é, por exemplo, aquele constrangimento automático que o TopSolid realiza, por exemplo, as operações de desbaste paralelo ou furação paralela, em que, por exemplo, existe a furação com a torreta de cima e a torreta de baixo, por exemplo, ou outras situações. Pronto. Aqui, efetivamente, temos aqui, depois do próprio cenário, aqui vários tipos de informações que agora podem ser consultadas nos cenários. Tempo de espera. Foi adicionado uma função aqui nas operações, ou seja, um campo em que podemos adicionar tempos de espera agora em segundos. Era possível adicionar tempos de espera, obviamente, em várias operações de torneamento, mas esses tempos de espera era feito em voltas de peça e agora, basicamente, adicionaram a possibilidade de se adicionar esse tempo de espera em segundos. Obviamente, no pós-processado, esse tempo era sempre convertido em segundos, mas não tínhamos hipótese aqui nas operações de torneamento de o fazer em segundos, e agora já temos essa possibilidade. Basicamente isso foi adicionado nestas três operações de torneamento: desbaste, ranhuramento e sangramento. Na operação de movement, basicamente, para quem não está familiarizado com este tipo de operação, a operação de movement permite comandar elementos de máquina como a luneta e o contraponto, para fazer, por exemplo, o posicionamento dos elementos, etc. A novidade deste ano é que no movimento da luneta, quer no movimento de contraponto, temos a possibilidade de definir aqui diretamente o sentido de rotação, e ainda no movimento de luneta, ou seja, quando comandamos a posição da luneta, temos a hipótese de definir as condições de corte, ou seja, efetivamente avanço ou rotação, se assim desejarmos, nesse movimento. Obviamente que até agora podíamos fazer este tipo de alterações, usávamos a famosa operação de virtual job para fazer este trabalho todo, mas pronto, eles basicamente adicionaram mais estas funcionalidades aqui à operação de movement, porque muitas vezes é mais user-friendly usar esta operação. Pronto.
Aqui, esta novidade é bastante interessante, para mim é uma das novidades mais relevantes, diz respeito ao Touro este ano. Basicamente, nesta novidade, o Topsoil agora permite atacar uma peça de torneamento em Y, ou seja, no plano YZ. Obviamente que a máquina tem que permitir essa funcionalidade, não é? Não pode ser um torno CNC convencional que trabalha no plano XZ, não é? Este tipo de operação toma partido também de ferramentas especiais, nomeadamente aqui ferramentas da Sambic, ferramentas específicas, como já vamos ver de seguida. Em relação ao pós-processado deste tipo de operações, isso depois é uma situação que nós configuramos e pode ser definida quer no plano ZY, se assim se preferir, ou então fazendo a rotação do plano de trabalho a 90 graus. Mas isso depende, obviamente, do fabricante da máquina e do que é que o controlador e o peça. Basicamente, aqui, isto basicamente isto é uma operação que é limpa e simples para o operador. O operador faz a operação de torneamento tal como tem vindo a fazer até agora. Depois o Topsoil desenrasca-se e faz a respectiva operação dependendo do tipo de ferramenta que está a usar. Se for uma ferramenta normal, ele faz uma operação normal em ZX. Se for uma ferramenta desta específica, ele automaticamente converte essa operação para o ataque em Y, neste caso, criando uma operação no plano ZY. Se calhar é mais fácil vermos aqui neste pequeno vídeo. Está a mexer. Então, o tipo de cinemática de máquina em que podemos aplicar estas operações é basicamente neste tipo de máquina, cabeçote com estilo de fresagem, não é? Ou seja, cinemática de 5 eixos em torno, não é? Em que permite movimento em Y, obviamente. Pronto, basicamente, o que é que temos aqui? Temos aqui uma definição de máquina, isto não interessa. Temos aqui esta ferramenta, que é aquela ferramenta que usa uma plaquete triangular. Já vamos ver. Pronto, ok. Temos aqui uma nova família de ferramentas, em que esta ferramenta basicamente tem várias arestas de corte e que permite, a bando do operador, obviamente, selecionarmos estas superfícies de corte e atacarmos a peça. Basicamente isto é a definição da ferramenta, depois essa definição sendo bem feita, depois é pacífica a utilização no campo. Basicamente, vamos ver aqui então a criação de uma operação de desbaste, torneamento normal, clássica, usando uma ferramenta dita convencional, plaquete tipo C, ok? Como vemos aqui, esta operação está a ser feita no plano ZX. Okay? Esta operação aqui, de seguida, o que é que eu vou fazer? Vamos trocar a ferramenta. Okay? Vamos usar aquela tal específica. E o operador não tem que fazer mais nada, o Topsoil desenrasca-se e cria a operação no plano correto. Obviamente que aqui depois temos que dar mais algum input de orientação da ferramenta. Okay. Uma vez que esta ferramenta permite vários ataques à peça, o operador depois tem que lhe dar mais inputs, okay, orientação, e pacificamente a operação é criada com este tipo de ferramenta. Aqui mais à frente podemos ver também a operação de sangramento usando o ataque em Y. Okay, basicamente aqui a ferramenta ataca aqui por cima e o esforço de corte basicamente é transmitido na direção do cabeçote da máquina. Pronto, existe esta possibilidade. Depois, usando aquela ferramenta também específica, isto não sendo uma novidade, obviamente,
A novidade é apenas a possibilidade de nós usarmos estas operações no plano ZY, ou seja, com esta ferramenta consigo fazer basicamente variar a posição da ferramenta ao longo do meu perfil para que não haja colisões. E passamos aqui uma simulação. Pronto, aqui temos a possibilidade de mexer a orientação da ferramenta ao longo do perfil de acabamento, tomando partido da geometria da ferramenta também. Então, basicamente, temos a hipótese de, com esta ferramenta, tornear de forma mais flexível a nossa peça. Outra das novidades também interessante é a possibilidade de criarmos um torneamento por interpolação. O que é isto? Torneamento por interpolação basicamente é, com uma máquina, uma fresadora, basicamente podemos, com uma ferramenta de torneamento, obviamente, criarmos uma operação de torneamento. Obviamente que é necessário que a máquina o permita, não é? Que possamos programar o próprio spindle. E basicamente aqui no top solid basta-nos ativar aqui os multi-eixos e definir o interpolation turning, obviamente, e usar uma ferramenta de torneamento na operação, que depois a partir daí já é uma sequência normal para quem está habituado a criar operações de torneamento. Basicamente aqui neste exemplo temos uma peça cilíndrica, obviamente, e aqui uma ferramenta de torneamento montada no spindle. Aqui a operação já está criada, mas a criação da operação é tal e qual como se faz no torno, não é? Selecionar a face, botão direito, roughing, e ativamos então os multi-eixos e ativamos a interpolação. Que basicamente vemos aqui então a interpolação executada pela programação do spindle e pronto, essencialmente é isto. Depois existem aqui algumas especificações na afinação desta operação, mas isso depois, cada caso, aí a partir de penso que não temos aqui nenhum caso em concreto, pelo menos aqui na audiência que use, mas se tivermos também temos a verdade para essa situação em concreto. Okay. Torneamento interior, exterior, ranhuramento também. Torneamento interior, exterior. Ok, passando então à próxima novidade. Outra das novidades é a introdução de uma nova estratégia de torneamento, designada de Prime Turning. Quem recebe as notícias da Sandvik vê que isto aqui é uma estratégia desenvolvida pela Sandvik, que também desenvolve a ferramenta para aplicar nesta estratégia, e consiste essencialmente no torneamento ao contrário, ou seja, de trás para a frente. Basicamente aqui no top solid o que é que temos acesso? Temos acesso também à possibilidade de editar aqui basicamente estes tipos de entrada. Okay, ativando aqui o Dynamic Entry Radius. Okay. Para criarmos este tipo de operação, mais uma vez de forma natural, selecionamos as fases, roughing, alteramos a estratégia para Prime Turning e usamos depois a ferramenta também adequada para tal. Okay.
Pronto, ou seja, aqui depois neste tipo de estratégia temos a possibilidade de editar este tipo de entrada, etc. Pronto, ou seja, também é uma estratégia muito específica de ferramenta. Pronto. Outra novidade, mais uma vez, é a introdução de tempos de espera nas operações de movement, ou seja, nas operações em que eu comando quer a luneta, quer o contraponto, tenho agora a possibilidade de lhe adicionar tempos de espera antes e depois do movimento, ou seja, quer seja para, sei lá, algum tipo de estabilização do sistema, etc. Ou seja, quer num ponto, quer no outro, ou seja, programando a luneta ou quer programando o contraponto, tenho a possibilidade de adicionar um tempo de espera antes e um tempo de espera depois, em segundos. Outra novidade que que está presente na operação de contouring. Até aqui, a operação de contouring tinha em consideração apenas o perfil da peça acabada e não o stock. Ou seja, quando nós queríamos que a ferramenta saísse efetivamente aqui do stock, tínhamos que andar a manipular as saídas para que ela saísse efetivamente do bloco que nós quiséssemos. Atualmente temos a hipótese de ativar aqui uma checkbox e automaticamente é lido a forma do stock e a ferramenta, ou seja, a operação é prolongada até ao final do stock. Em relação aos ciclos de desbaste, existem algumas melhorias na criação do perfil que é usado no ciclo de desbaste. Até aqui, quando existiam perfis mais específicos, o perfil de desbaste não era, por vezes, o mais adequado e eles têm vindo, efetivamente, aqui a melhorar a geração do perfil que vai para o ciclo de desbaste. Outra novidade em relação aqui aos ciclos de torneamento é a possibilidade, neste caso, de forçarmos a saída do ciclo de torneamento. Basicamente aqui tem existido uma série de melhorias, porque muitas vezes o operador precisa que, ou seja, prefere que o ciclo de desbaste saia, mas aqui depois temos a nossa de que no topsoil nós devemos garantir que a simulação que nós vemos aqui no programa é a mesma que o movimento da ferramenta faz na realidade. E muitas vezes, por exemplo, neste caso aqui, em que já tenho, ou seja, o stock já está parcialmente desbastado, se eu quisesse aqui neste caso que me saísse o ciclo de torneamento, não era possível, porque o ciclo de torneamento não contempla aqui estes movimentos específicos. E então, não me iria sair o ciclo de torneamento. Depois as pessoas dizem, mas eu preciso do ciclo de torneamento, não sei aqui. Então tínhamos que andar aqui a alterar aqui, a fazer aqui algum trabalho extra para que o ciclo de torneamento saísse, ou então tínhamos que forçar a saída do ciclo de torneamento, contrariando assim a simulação que nós temos do topsoil, que podia provocar depois resultados que não estávamos à espera. Então agora temos a possibilidade de forçar o uso do stock cilíndrico. Basicamente aqui o que é que vemos é uma simulação idêntica àquilo que vai sair depois na máquina, que é sempre o objetivo aqui de um software cam, não é? Que não haja surpresas e que consigamos simular e verificar tudo. Então aqui basicamente, neste caso aqui, tendo este tipo de stock, basicamente ele alonga aqui os caminhos para que estes caminhos já sejam compatíveis com a geração do ciclo de torneamento. Outra novidade em relação aqui ao Virtual Jog é que no Virtual Jog agora temos a possibilidade de aqui não é Virtual Jog, basicamente aqui a ideia é qualquer movimento que se faça extra, agora o movimento, ou seja, o ISO output é relativo àquele que é programado nas condições de corte. Se em torneamento eu tenho um movimento cujo feed rate, cujo avanço sai em milímetros por minuto, o outro movimento que eu coloco, quer na edição das entradas, quer outro movimento adicional, sai também no mesmo tipo de avanço. Mais uma vez, também aqui nos link movements, nos movimentos de entrada e saída, temos a possibilidade de adicionar aqui uma
quer dizer, uma função específica em que me adiciona um tempo de espera depois no código ISO. Obviamente que nas outras versões também tínhamos esta hipótese, mas por outras vias ensinávamos um direct block com um tempo de espera. Agora temos especificamente um comando que faz que no pós-processado saia adicionalmente o tempo de espera. Em segundos, neste caso. Outra novidade também bastante interessante, que é a possibilidade, e esta novidade tanto dá para torneamento como para fresagem ou tipo de operação CAM, que é a possibilidade de nós arrastarmos a sequência de movimentos de entrada ou saída de uma operação, fazendo aquilo que muitos de nós já estamos habituados, que é arrastar definições de um lado para o outro, de operações. Basicamente aqui editamos o movimento de aproximação ou de retração, e queremos ir buscar o outro movimento, outra operação que já está definido por nós, então abrimos a janela de edição dos movimentos e arrastamos lá para dentro para este painel, carregando assim a sequência de movimentos que tivermos já definido, evitando ter a necessidade de abrir o movimento de interligação, guardar e voltar a carregar do outro lado.